Você já se perguntou como seria ter absoluta certeza de uma verdade que todos ao seu redor rejeitam? Imagine acordar todos os dias sabendo que uma catástrofe se aproxima, tentar alertar as pessoas que você ama e, em resposta, receber apenas zombaria, ameaças e acusações de traição. Esta não é uma história fictícia. Esta é a vida de um homem chamado Jeremias, cujo nome em hebraico, Irmeyahu, significa Javé exalta ou Javé estabelece. Um nome profético para alguém que seria instrumento de Deus numa das épocas mais turbulentas da história de Israel. Hoje você vai descobrir verdades sobre a advertência divina, falsa segurança espiritual e o preço da fidelidade que vão transformar sua compreensão sobre discernimento e obediência a Deus. Jeremias viveu entre aproximadamente 656 e 586 a.C., num período que historiadores chamam de Era do Ferro 2C, quando o Oriente Próximo estava sob a sombra crescente do Império Neobabilônico. Jerusalém, a cidade onde ele ministrou por mais de 40 anos, ficava a cerca de 800 quilômetros da Babilônia, uma distância que na época levaria aproximadamente 3 meses para percorrer a pé. Arqueólogos descobriram que Jerusalém daquele período tinha entre 25 mil e 30 mil habitantes, uma cidade relativamente pequena comparada aos grandes centros da época, mas de imenso significado espiritual. Para entendermos a mensagem radical de Jeremias, precisamos mergulhar num conceito que dominava a mentalidade religiosa da época: a teologia da inviolabilidade de Sião. O povo havia transformado uma promessa de Deus numa apólice de seguro automática. No capítulo 7 de Jeremias, versículos 4 a 7, o profeta confronta essa crença dizendo: não confiem em palavras enganosas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. A repetição tripla no hebraico original indica sarcasmo profético. Era como um mantra que as pessoas recitavam, acreditando que a mera presença física do templo os tornava invencíveis. Mas o que havia por trás dessa falsa segurança? Historiadores explicam que desde os dias do rei Ezequias, cerca de 100 anos antes, quando Jerusalém foi miraculosamente salva do cerco assírio, desenvolveu-se uma interpretação distorcida. Deus nunca permitiria que Jerusalém caísse, porque ali estava sua casa. Antropólogos culturais revelam que na mentalidade do antigo Oriente Próximo, os deuses eram frequentemente associados a lugares físicos. O povo de Judá, influenciado por esse pensamento, havia transformado o templo de santuário em amuleto, de lugar de encontro com Deus em objeto mágico de proteção. Arqueólogos descobriram selos e óstracos, que são fragmentos de cerâmica usados para escrever, da época de Jeremias, que mencionam nomes teofóricos, ou seja, nomes que incorporam o nome de Deus, como Gedalias e Seraías. Isso confirma que a religiosidade estava presente. O problema não era a ausência de fé, mas uma fé divorciada da justiça. Jeremias 7, versículos 9 a 10 denuncia: vocês furtam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que não conhecem. E depois vêm e se apresentam diante de mim nesta casa que leva o meu nome, e dizem: estamos salvos para continuar fazendo todas essas abominações. Para aquela sociedade, o ritual correto era suficiente. Especialistas em religião comparada explicam que essa dissociação entre culto e ética era comum em religiões pagãs, onde os deuses eram manipulados por oferendas, não relacionados por caráter. Mas o Deus de Israel era diferente. A palavra hebraica hesed, frequentemente traduzida como misericórdia ou amor leal, aparece constantemente em Jeremias. Ela representa lealdade de aliança, fidelidade relacional, não mera transação religiosa. Deus queria hesed, não apenas holocaustos.
Mas aqui vem algo fascinante que transforma nossa compreensão. Jeremias não era o único profeta falando. O capítulo 23 e o capítulo 28 revelam que havia dezenas, talvez centenas de profetas ativos em Jerusalém e nos arredores. Mas enquanto Jeremias anunciava julgamento iminente, os outros profetas proclamavam Shalom, paz e prosperidade. A palavra hebraica Shalom vem da raiz Shalem, que significa completude ou bem-estar total. Os falsos profetas prometiam segurança completa, prosperidade garantida, vitória militar assegurada. Imagine a cena. De um lado, um homem solitário dizendo que Babilônia destruiria Jerusalém, que o templo seria derrubado, que o povo seria levado cativo por 70 anos. Do outro lado, um coro unânime de vozes religiosas respeitadas, profetas com credenciais, pessoas que também diziam falar em nome de Deus, anunciando que tudo ficaria bem, que Deus protegeria seu povo, que dentro de 2 anos os exilados voltariam. Quem você acreditaria? Jeremias 23, versículo 16, nos dá o critério. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que lhes profetizam. Eles os enchem de vãs esperanças. Falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. A expressão visão do seu próprio coração no hebraico é poderosa. A palavra lev, coração, no pensamento hebraico não era apenas sede das emoções, mas centro da vontade e do intelecto. Esses profetas não estavam necessariamente mentindo conscientemente. Eles acreditavam no que diziam. Haviam convencido a si mesmos de que suas próprias esperanças, desejos e teologias eram a voz de Deus. Especialistas em psicologia religiosa explicam um fenômeno chamado viés de confirmação espiritual, quando pessoas religiosas interpretam sinais e eventos de modo a confirmar o que já querem acreditar. Os falsos profetas de Jerusalém sofriam desse viés. Eles não conseguiam conceber que Deus permitisse a destruição do templo. Logo, qualquer profecia contrária deveria ser falsa. A unanimidade religiosa, que superficialmente parece positiva, tornou-se perigosa porque suprimia a verdade em nome do consenso. Mas há algo ainda mais profundo aqui que raramente é explorado. O cativeiro babilônico não era apenas punição, era também cura. No capítulo 24, Jeremias tem uma visão de 2 cestos de figos. Os figos bons representavam os exilados que foram levados para a Babilônia com o rei Joaquim em 597 a.C. Os figos ruins eram os que ficaram em Jerusalém. Isso parece contraditório, não parece? Você esperaria que os que escaparam do exílio fossem os abençoados e os capturados fossem os amaldiçoados. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viam o exílio como a pior maldição possível. Antropólogos culturais revelam que na sociedade antiga, identidade estava profundamente ligada à terra, ao templo, à presença física dos símbolos religiosos. Ser arrancado de tudo isso era perder não apenas seu lar, mas sua própria identidade. Documentos da época confirmam que babilônios praticavam deportação em massa como política de controle, transferindo populações inteiras para evitar rebeliões. Mas Deus estava fazendo algo revolucionário. No capítulo 29, Jeremias escreve uma carta aos exilados dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam do seu fruto, casem-se e tenham filhos e filhas. A palavra hebraica para construam é baná, que também pode significar estabeleçam ou fundem. Deus estava mandando eles criarem raízes, não ficarem em modo de sobrevivência, esperando um resgate rápido. E aqui está a revelação que muda tudo. O cativeiro não era o fim, era um recomeço.
Arqueólogos descobriram tábuas cuneiformes em Babilônia, datadas desse período, que mencionam rações dadas ao Joaquim, rei de Judá, e seus filhos. Isso confirma o relato bíblico e mostra que os exilados mantiveram alguma identidade. Mas mais importante, historiadores explicam que foi no exílio que o judaísmo como conhecemos nasceu. Sem templo, sem sacrifícios, sem terra, o povo teve que aprender que Deus não estava confinado a um lugar. Eles desenvolveram sinagogas, enfatizaram o estudo da Torá. A oração individual ganhou importância, a identidade passou de geográfica para teológica. Os que ficaram em Jerusalém, aparentemente privilegiados, continuaram na ilusão. Eles ainda tinham o templo, embora devastado. Ainda tinham a terra, embora empobrecida, mas não tiveram o confronto necessário com suas falsas seguranças. O cativeiro foi cirurgia espiritual radical. Deus tinha que remover o tumor da idolatria, e isso requeria cortar profundamente. Mas o preço dessa fidelidade para Jeremias foi imenso. No capítulo 15, ele explode numa lamentação chocante. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz não seja bendito. No capítulo 20, versículo 7, ele acusa Deus diretamente. Tu me persuadiste, Senhor, e eu me deixei persuadir. Tu és mais forte do que eu e prevaleceste. Tornei-me objeto de zombaria o dia todo. Todos zombam de mim. A palavra hebraica usada aqui para persuadiste é patá, que pode ter conotações de sedução ou engano. Jeremias está dizendo que sente que Deus o enganou, o atraiu para um ministério que só trouxe sofrimento. Teólogos explicam que essa honestidade brutal é parte do que torna os profetas hebreus únicos na literatura religiosa antiga. Eles não eram super-heróis da fé. Eram pessoas reais com dúvidas reais, raiva real, desespero real. Especialistas em espiritualidade contemplativa apontam que Jeremias representa o que chamam de noite escura da alma, um conceito explorado séculos depois por místicos cristãos como João da Cruz. É a experiência de continuar fiel quando não há consolo emocional, quando até a presença de Deus parece ausente, quando obediência não traz recompensa visível, apenas mais dor. Jeremias continuou profetizando, mas não porque estava feliz ou inspirado. Ele continuou porque não podia fazer outra coisa. A palavra de Deus era como fogo ardente fechado em meus ossos, ele diz. Ele tentou ficar calado e não conseguiu. A solidão de Jeremias era absoluta. Jeremias 16, versículos 1 a 4 dizem que Deus o proibiu de casar ou ter filhos. Para aquela cultura onde a continuidade familiar era essencial e o celibato era praticamente desconhecido, isso era uma marca de julgamento sobre o profeta. Ele tinha que ser um sinal vivo da catástrofe vindoura. Sua vida pessoal foi sacrificada para encarnar a mensagem. Mas a rejeição atingiu níveis ainda mais severos quando suas palavras foram interpretadas como traição nacional. No capítulo 37, durante o cerco babilônico final de Jerusalém, Jeremias tentou sair da cidade para resolver assuntos de propriedade. Foi preso por um oficial chamado Gerias, acusado de desertar para os caldeus. A expressão hebraica nofel, desertor, carregava conotações de traidor, colaborador do inimigo. Jeremias foi espancado e jogado numa cisterna, onde teria morrido se não fosse resgatado por um eunuco etíope chamado Ebed-Meleque. Para entendermos a gravidade disso, arqueólogos descobriram que cisternas em Jerusalém daquela época eram cavadas na rocha calcária, com até 10 metros de profundidade, usadas para armazenar água da chuva. Quando secas, o fundo ficava coberto de lama profunda. Jeremias 38, versículo 6, diz que Jeremias afundou na lama.
Engenheiros explicam que lama de cisterna antiga, misturada com detritos orgânicos e umidade constante, criava uma substância viscosa que podia facilmente sufocar alguém. Ele estava sendo executado lentamente. O crime de Jeremias: dizer a verdade. Ele havia profetizado que Nabucodonosor, rei da Babilônia, venceria, que resistir era suicídio, que render-se e ir para o cativeiro salvaria vidas. Do ponto de vista político e patriótico, isso parecia claramente traição. Como alguém que afirmava amar seu povo podia aconselhar rendição ao inimigo? Mas aqui está o dilema que atravessa séculos e continua relevante hoje. Quando a voz de Deus contradiz o interesse nacional, qual lealdade prevalece? Jeremias sabia algo que os líderes políticos e militares não sabiam ou não queriam aceitar. Deus havia entregue Judá nas mãos da Babilônia como instrumento de disciplina. Resistir à Babilônia era resistir ao próprio Deus. A verdadeira lealdade ao povo não era alimentar esperanças nacionalistas fadadas ao fracasso, mas guiá-los à sobrevivência através da submissão temporária ao juízo divino. Especialistas em ética política e religião apontam que esse dilema se repete sempre que verdade transcendente confronta ideologia grupal. Quando uma nação, uma igreja, uma comunidade se convence de que seus interesses e a vontade de Deus são idênticos, qualquer voz discordante é automaticamente rotulada de traidora. Jeremias pagou o preço de manter clareza profética quando todos ao redor estavam intoxicados por fervor nacionalista religioso. E há outro evento poderoso que ilustra isso. No capítulo 36, Deus manda Jeremias escrever num rolo todas as profecias que havia recebido nos últimos 23 anos. Seu escriba, Baruque, cujo nome significa abençoado, escreve tudo enquanto Jeremias dita. O rolo é lido publicamente, causa alvoroço. Chega aos ouvidos do rei Jeoaquim. O rei manda buscar o rolo. E numa cena que deveria estar em qualquer filme épico bíblico, cada vez que o escriba lê 3 ou 4 colunas do rolo, o rei corta aquela seção com um canivete de escriba e joga no fogo que ardia num braseiro. Mesmo sendo o 9º mês, dezembro ou janeiro, em nosso calendário, quando Jerusalém tem temperaturas em torno de 10 graus Celsius. Para entendermos o simbolismo, precisamos saber que naquela época os rolos eram feitos de papiro importado do Egito ou couro de animal preparado, materiais caros que representavam um trabalho considerável. Um rolo de 23 anos de profecias teria várias colunas, talvez 6 a 8 metros de comprimento quando desenrolado. Antropólogos culturais explicam que destruir textos sagrados ou proféticos era um ato de profunda rejeição, uma tentativa de anular a autoridade do conteúdo. Mas aqui está o plot twist que revela a natureza da palavra de Deus. Você pode queimar o pergaminho, mas não pode queimar a verdade. Jeremias 36, versículo 28, diz que Deus mandou Jeremias pegar outro rolo e escrever tudo de novo. E aqui vem o detalhe impressionante. E ainda se acrescentaram muitas palavras semelhantes. A rejeição humana da palavra não a anula, apenas aumenta o testemunho contra o rebelde. O rei Jeoaquim não silenciou Deus, apenas garantiu que mais juízo fosse pronunciado contra ele. Teólogos explicam que isso estabelece um princípio fundamental. A palavra de Deus é indestrutível porque não depende de meios físicos para existir. Ela está fundamentada na própria natureza e vontade divina. Historiadores da transmissão bíblica apontam que ao longo dos séculos, impérios tentaram destruir as Escrituras. De Antíoco Epífanes, que queimou rolos da Torá no 2º século a.C., passando por Diocleciano, que ordenou a destruição de textos cristãos no 4º século, até regimes totalitários modernos. Mas a palavra permanece porque sua fonte é eterna. Então, chegamos ao momento que valida tudo, embora não da maneira que esperaríamos.
O cativeiro acontece exatamente como Jeremias profetizou. No ano 586 a.C., após um cerco que durou cerca de 18 meses, conforme registrado tanto em Reis quanto em Jeremias, Jerusalém cai. Arqueólogos descobriram nas escavações de Jerusalém uma camada de destruição maciça datada precisamente desse período, com evidências de incêndio intenso, pontas de flechas babilônicas de bronze com inscrições cuneiformes e até lacres administrativos com nomes de oficiais mencionados em Jeremias. O templo que o povo achava inviolável foi queimado até os fundamentos. Os utensílios sagrados foram levados para a Babilônia. As muralhas foram derrubadas. Documentos babilônicos chamados de Crônicas de Nabucodonosor confirmam a captura de Jerusalém, na cidade de Judá, no 7º ano do rei, correspondendo exatamente ao relato bíblico. Historiadores estimam que entre 80% a 90% da população de Judá foi morta, escravizada ou exilada. A nação praticamente deixou de existir. E Jeremias, ele estava certo, completamente, tragicamente, profeticamente certo. Mas não houve momento de triunfo. Não houve palanque de eu avisei. Quando Nabucodonosor soube que Jeremias havia profetizado a favor da Babilônia, ofereceu-lhe honras e posição privilegiada na Babilônia. Jeremias recusou e escolheu ficar com o remanescente pobre que restou em Judá. E quando esse remanescente, desobedecendo a ordem de Deus através de Jeremias, fugiu para o Egito por medo de retaliação babilônica, Jeremias foi forçado a ir com eles. A tradição judaica diz que Jeremias morreu no Egito, apedrejado pelos próprios judeus que ele tentou salvar. Não sabemos se isso é historicamente preciso, mas é simbolicamente apropriado. O profeta que passou 40 anos tentando impedir a catástrofe não recebeu reconhecimento, não experimentou restauração, não viu o retorno do exílio que ele mesmo profetizou em Jeremias 29, que levaria 70 anos. Ele morreu como começou, rejeitado, solitário, fiel. Aqui está o que mais impressiona e que transforma nossa compreensão de chamado divino. Nem toda obediência resulta em final feliz visível. Nem toda fidelidade é recompensada com aplausos humanos. Jeremias nunca pregou para multidões entusiasmadas. Nunca fundou um movimento. Nunca experimentou avivamento. Sua vida medida por padrões humanos de sucesso foi um fracasso completo. Mas, medida pela eternidade, ele foi um dos instrumentos mais importantes que Deus já usou. Especialistas em espiritualidade profunda explicam que Jeremias representa o que a fé genuína muitas vezes é, não um caminho para prosperidade e reconhecimento, mas um chamado para ser fiel, mesmo quando isso custa tudo. A teologia da prosperidade que domina tanto do cristianismo contemporâneo teria considerado Jeremias um fracasso de fé. Mas Deus o considerou meu servo e preservou suas palavras por 3.000 anos. E há uma lição final, talvez a mais dolorosa: o arrependimento tardio. Depois da queda de Jerusalém, depois do templo em cinzas, depois de milhares mortos e o resto em cativeiro, ninguém mais zombava de Jeremias. Ninguém mais o chamava de alarmista, traidor ou pessimista. O livro de Lamentações, tradicionalmente atribuído a Jeremias, registra o choro do povo. Lembra-te, Senhor, do que nos sucedeu. Olha e vê o nosso opróbrio. Nossa herança passou a estrangeiros, nossas casas a forasteiros. Mas esse reconhecimento veio tarde demais. As consequências já haviam chegado. A cidade estava destruída. A geração que poderia ter sido salva estava morta. Os sobreviventes estavam a 800 quilômetros de casa, numa terra estranha,
tendo que aprender língua nova, adaptar-se à cultura pagã e reconstruir identidade do zero. Para entendermos a profundidade dessa tragédia, historiadores explicam que 70 anos de exílio significaram que praticamente ninguém que saiu de Jerusalém voltou vivo. A geração do cativeiro morreu na Babilônia. Foram seus netos e bisnetos que retornaram. A Jerusalém que caiu em 586 a.C. e a que foi reconstruída a partir de 536 eram separadas não apenas por décadas, mas por uma ruptura civilizacional completa. Teólogos chamam isso de diferença entre arrependimento preventivo e reativo. Deus sempre avisa antes de julgar, porque seu desejo não é punir, mas salvar. Toda a missão de Jeremias foi dar ao povo oportunidade de mudar de rumo. Jeremias 26, versículo 13, registra: Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que falou contra vós. A palavra hebraica nasham, traduzida como se arrependerá, literalmente significa suspirar ou ter compaixão. Deus estava disposto a mudar o decreto de julgamento se o povo mudasse. Mas eles preferiram acreditar nas vozes confortáveis que diziam o que queriam ouvir. Preferiram a segurança das multidões aos alertas do profeta solitário. Preferiram ritual sem transformação, religiosidade sem justiça, templo sem arrependimento. E quando finalmente reconheceram a verdade, já estavam nas margens dos rios da Babilônia, chorando ao lembrar de Sião. Então, o que isso significa para você hoje? Primeiro, examine sua própria vida espiritual. Você está confiando em rituais, em presença em cultos, em conhecimento bíblico, em posição na igreja como garantia automática de proteção divina? Deus quer relacionamento genuíno, não performances religiosas. A palavra hebraica emet, verdade, vem de uma raiz que significa firmeza ou fidelidade. Deus busca verdade no íntimo, não apenas ortodoxia no exterior. Segundo, desenvolva discernimento para distinguir vozes verdadeiras de falsas. Nem toda mensagem que vem com jargão espiritual é de Deus. Nem toda profecia positiva é verdadeira. Nem todo consenso religioso está certo. Jeremias nos ensina que, às vezes, a voz de Deus é a minoritária, a impopular, a que vai contra a corrente. O critério nunca é popularidade da mensagem, mas alinhamento com o caráter revelado de Deus e sua palavra. Terceiro, entenda que disciplina divina não é abandono, é amor cirúrgico. Quando Deus permite ou até orquestra situações que despedaçam nossas falsas seguranças, Ele está nos libertando de ídolos que nos destruiriam. O cativeiro foi terrível, mas salvou o judaísmo. Sem ele, Judá teria sido assimilada e desaparecido como as 10 tribos do norte. Deus destrói o que nos destrói, para reconstruir o que é eterno em nós. Quarto, prepare-se para que obediência possa custar tudo e não trazer recompensa visível nesta vida. Jeremias destrói qualquer teologia que promete que servir a Deus sempre resulta em prosperidade temporal. Às vezes, resulta em cisterna, às vezes, em solidão, às vezes, em ser mal compreendido pela própria comunidade de fé. Mas a aprovação que importa não vem de multidões, vem do tribunal de Deus. E, por fim, não espere a consequência chegar para arrepender-se. Deus está falando hoje. Através de sua palavra, através de circunstâncias, através de vozes proféticas que talvez sejam minoritárias, mas são verdadeiras. O arrependimento agora evita lamentação depois. A rendição hoje evita destruição amanhã. Jeremias foi ridicularizado como alarmista por 40 anos. O cativeiro provou quem tinha razão, mas a validação veio tarde para aquela geração. Que não seja tarde para você.
Que você tenha coragem de ouvir verdades difíceis, de examinar seguranças falsas, de seguir a Deus, mesmo quando o caminho é solitário, e de confiar que sua fidelidade nunca falha, mesmo quando os resultados visíveis demoram. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que conheceu rejeição maior que Jeremias, que foi desprezado e abandonado por aqueles que veio salvar, mas que permaneceu fiel até a cruz e por isso foi exaltado acima de todo nome, esteja com você. Que a graça de Deus Pai, que disciplina porque ama, que adverte porque deseja salvar, que nunca desiste de seus filhos mesmo quando eles se afastam, guarde seu coração e sua mente, e que o Espírito Santo lhe dê discernimento para ouvir a voz verdadeira em meio às muitas vozes, coragem para obedecer, mesmo quando custa tudo, e esperança de que sua fidelidade, vista ou não por olhos humanos, está registrada para sempre nos céus. Em nome de Jesus, amém.